Olá, gente! Meu nome é Andressa Oliveira, sou diretora e fundadora da EcoPrime International Christian School. E essa aqui é Fabiana Thompson, que tem servido comigo há vários anos. E está hoje, passou pela educação infantil fundamental. E hoje ela está no ensino médio, coordenadora do ensino médio. E a gente tem, ao longo aí dos últimos anos, 2, 3 anos, estudado com afinco mercado de trabalho, estudado com afinco proposta do ensino médio, nova reforma do ensino médio e aquilo que Deus nos chama a fazer em relação ao objetivo de Deus para a educação. E depois de tudo isso, Fabi, nós tivemos o prazer de lançar o ensino médio e essa live é para explicar a você por que não preparamos os nossos alunos para o Enem. Mas bem, gente, estamos aqui na live para conversar sobre a proposta do ensino médio Prime, uma proposta diferente, que vai na contramão daquilo que se vê por aí. E quando a gente começou a pensar na proposta do ensino médio, e a gente olha para o ensino médio que está sendo aplicado, Fabi, hoje aqui no Brasil, a gente vê o foco total e completo no Enem. Então, o foco das escolas hoje é que os filhos passem no Enem. Mas quando a gente começou a pensar no nosso ensino médio, a gente ficou pensando, poxa, mas qual é o nosso foco? Qual é o objetivo da educação? O que é que Deus tem como objetivo a educação? E foram essas perguntas que nos levaram a buscar conhecimento e nos levaram à proposta que a gente está trazendo para as famílias, e para os nossos alunos hoje. E aí, Fabi? Todo mundo achou estranho, por que não preparamos para o Enem? Mas como é que é isso? A gente não prepara para o Enem? Como é que foi esse caminho? Isso, vamos lá. Foram, como a Andressa falou, foram muitas horas de estudo empenhadas, investidas nesse projeto. E a gente tentou entender, Andressa, como o mundo tem se comportado, não apenas no Brasil, quais são os desafios que eles vão enfrentar por aí. Então a gente chegou à conclusão de que o Enem ele não é o único desafio que eles vão encontrar no meio do caminho, como tudo na vida. A gente não enfrenta apenas um problema ao longo de toda a nossa vida. Então a gente entendeu que a gente precisa dar condições para que eles estejam preparados para qualquer dificuldade. Assim como a gente vê na Bíblia, a gente tem que se preparar porque a gente não sabe o que é que vem pela frente. Então o Enem, ele é esse pontinho, desse que a gente fala, no meio desse caminho tão longo, Verdade. E a gente ficou pensando o seguinte, no meu tempo, eu não sei no de vocês, não sei qual a idade de vocês, mas no meu tempo a gente tinha assim, eram as universidades públicas, então o vestibular era o caminho para a universidade pública e a gente tinha umas 2 ou 3 universidades privadas, então a quantidade de vagas, por exemplo, era muito maior para universidades públicas do que para privadas. Então se você queria entrar no curso universitário, um caminho obrigatório era o chamado hoje Enem, naquela época da gente era vestibular. Mas hoje a gente tem uma quantidade extremamente superior, são 3.000 e algumas vagas, eu não lembro exatamente o número agora, e dentre os quais 30% apenas são de cursos de universidades públicas, todos os outros 70% são universidades particulares. Então só aí a gente já tem uma mudança drástica de cenário, Então, se a gente fazia isso, será que faz sentido ainda os nossos filhos continuarem com essa visão, as escolas continuarem com essa visão? Parece uma reprodução de algo que a gente viveu no passado e a gente continua fazendo sem pensar um pouco naquilo que a gente está fazendo. E outra coisa que antigamente, eu lembro escrevendo redações sobre globalização, a globalização, e aí a gente ia lá e escrevia aquelas redações bonitas, era um nome bonito, globalização. E quando a gente estava escrevendo, era algo ainda meio que futuro, Mas hoje é algo palpável, Exatamente. Quando é que isso vai acontecer, Pois é, mas hoje a gente vive isso, A gente teve alunos que saíram daqui e tentaram, estavam fazendo uma inscrição e tentando entrar numa universidade americana para fazer o curso de medicina, Então, a gente tem hoje essa possibilidade, não só de você fazer universidade fora, como de você trabalhar fora. E a pandemia, por exemplo, acelerou o processo novamente. Total. Porque agora você tem o home office, então você pode estar empregado numa empresa lá na Austrália, trabalhando aqui no Brasil. Então todas essas questões, sem contar com o universo tecnológico, E a gente vai falar isso depois também. Do movimento digital e dos diversos empregos que têm surgido dentro dessa área. Então,
a gente olhou para tudo isso, né, Fabi? A gente saiu da caixa, né? Saiu daquele enquadramento de Enem, precisamos preparar para o Enem. Saímos da caixa e olhamos para cima e olhamos o nosso entorno e vimos toda essa realidade, né? E não só a única, né, aquela prova ali no meio do caminho, né? Aquela única prova que pode estar ou não, né, na vida do seu filho. Por exemplo, a nossa turma de ensino médio, metade dos nossos alunos, eles querem fazer universidade estrangeira, né? Então a gente está preparando eles para isso também. Então a questão é que, mercadologicamente falando, em termos de mercado de trabalho, em termos de profissão, porque quando você coloca seu filho, quando você está pensando no Enem, você pensa no Enem muito, você quer o sucesso profissional do seu filho, né? E seu coração fica ali apertadinho e bate mais forte, e você faz, meu Deus, será que eu estou tomando a decisão certa? Né? Será que ele vai ter sucesso profissional? Será que essa é a melhor escola? Todas essas, né, esses anseios, esses medos passam na cabeça da gente. Isso. Então, a gente, de fato, precisa, né? A gente busca o sucesso profissional dos nossos filhos e foi pensando nisso, no sucesso deles, né? Completo, que a gente pensou nessa proposta. Mas não é só a questão do sucesso profissional, né, Fabi? Isso, exatamente. A proposta da Ecoprime, desde a educação infantil, já é olhar para a criança integralmente, né? Então, nós temos nossos pilares, nossos valores, e a gente entende que dentro desse universo profissional, assim como o Enem, é só um dos pilares que eles vão ter que se preocupar. Que, na verdade, o foco é tão tendencioso apenas para o profissional que a gente esquece do coração dos nossos filhos. A gente esquece que a gente precisa ensiná-los a fazerem escolhas de amigos, de marido, de esposa. E tudo isso faz parte, né? Então, eu acho que é um ponto muito importante. E um dos diferenciais do ensino médio da Ecoprime é que eles não vão estar apenas limitados a uma escolha profissional. Porque o que é que acontece? Que a gente vê hoje em dia muita transição de carreira, né, Andressa? Porque isso não foi calculado. A profissão que eu quero com a família que eu quero. Então, como é que eu vou poder, sei lá, ter uma profissão que eu vou passar 24 horas, os 7 dias da semana, ausente da minha casa e ter os meus filhos, por exemplo? Dá para ter equilíbrio. A Bíblia, ela diz isso pra gente. A gente precisa ter equilíbrio, cumprir com o nosso papel, homens e mulheres, mas ao mesmo tempo não negligenciar, né, nenhuma parte da sua vida. A sua saúde também. Então, do que vale ter, né, uma profissão, né, reconhecida e você não ter saúde nem tempo para desfrutar daquilo que Deus colocou na tua mão. Então, a gente tem esse tripé, né? Tanto escolhas profissionais, como pessoais e espirituais, relacionamento com Deus, né? Quando a gente pensa tava pensando agora, eu tô falando, tava pensando nessa questão do investimento, né? A gente corre muito quando a gente matricula os filhos na escola, nessa fase, pelo sucesso profissional deles. A gente quer que eles tenham sucesso. E muitas vezes a gente quer que eles tenham sucesso a todo custo. Isso. E eu lembrei daquela parábola, né, do homem que ajunta riquezas no celeiro, e aí depois ele, né, agora, né, senta e regala-te, e aí deixa louco, hoje te pedirão conta da tua alma, né? Exatamente. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem com os nossos filhos, mas o tempo que a gente tem com eles passa muito rápido. Eu tô com o Diego, 16 anos, muito né? Rápido. Passa muito rápido. Então a gente tem pouco tempo para trabalhar com eles. A educação básica, a gente entendeu que ela não pode ter o fim numa prova, né, Fabi? Exatamente. A vida, ela é muito mais do que a vida profissional apenas. E é durante esses 17 anos que nós, família, junto com a escola, nós conduzimos os nossos filhos àquilo que Deus nos chama a conduzir. E qual é a nossa missão? Né? Lá em Deuteronômio 6 e 4, 9, deixa muito claro qual é a nossa missão. Né? Ele diz que, ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que eu te ordeno estarão em teu coração. E tu os inculcarás a teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. A gente precisa aproveitar o tempo todo para estar inculcando essas palavras dos nossos filhos. A gente hoje vive uma crise de identidade no meio dos nossos adolescentes. Eu não sei o quanto você está a par disso, mas se você tem filhos adolescentes, busque saber, porque nas escolas está instalado o caos. Né? As crianças não sabem mais quem elas são, elas perderam as suas identidades. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do ensino médio, inclusive dentro da nova reforma, uma disciplina chamada Projeto de Vida.
Exatamente. Fala aí um pouquinho, E Fabi, um dos pilares do projeto de vida, a gente começa trabalhando essa identidade, né? Então, é um projeto de vida que tem um significado de vida dentro dessa cosmovisão bíblica que a gente tem se embasado aqui na Ecoprime. Então, é muito massa, assim, a gente ajudar os nossos alunos a refletirem, né, questões filosóficas, né, de onde vim, para onde vem, qual o propósito da minha vida. Então, a gente trabalha essa identidade, na verdade, é um tema que a gente sempre trabalha ao longo da vida, a maturidade vai fazendo com que a gente vai encontrando, que a gente vai complementando essas respostas ao longo da vida. Então, a gente já começa falando sobre isso, sobre a identidade. Então, uma vez que ele sabe qual é a identidade dele, que ele tem um propósito, ele vai ter mais firmeza em fazer as escolhas dele para uma carreira profissional, para um relacionamento, porque ele sabe quem ele é, ele vai se sentir muito mais seguro. Inclusive, ele vai ter essa segurança de fazer qualquer prova, Andressa. Não só o Enem, mas o que ele quiser fazer. Por isso que a gente diz que a gente prepara muito além e para as carreiras mais exigentes. Porque a partir do momento que você tem a segurança de saber quem você é, do conhecimento que você tem, o terceiro passo é a sabedoria, né? Essa sequência didática, né, tão linda que o próprio Jesus ensinou pra gente. Então, esse é o caminho que a gente entendeu, né, Andressa, ao longo desse estudo que a gente tem feito sobre o ensino médio, que faz muito sentido, E a partir desse projeto de vida, a gente vai estar guiando eles para essas escolhas. Se uma faculdade nacional aqui no Brasil, se uma faculdade internacional. Então, o processo seletivo lá de fora é diferente do nosso processo seletivo, né? Ele é bem mais consistente. Ele exige, inclusive, que o adolescente ele coloque no papel quem ele é, porque ele vai colocar o que ele quer. Não, você quer tal curso. Então, por que você quer fazer esse curso? Quem é você? Quais são as suas habilidades, né? Então, vai muito mais além do que sentar e fazer uma prova e definir a sua vida. É que, na verdade, a gente acredita que nem define, né, Andressa? Se ele assim escolher, fazer uma faculdade aqui no Brasil, ele vai sentar e vai ter segurança de, inclusive, responder essas questões. Que um outro ponto que a gente vê muito, né, Andressa? Essa corrida desenfreada para o Enem e a carga emocional que esses meninos recebem. Porque a escola já é uma cobrança natural. Então, eles já estão numa fase final, numa fase que eles precisam refletir muito mais sobre o conhecimento que eles tiveram para aplicar, e aí eles só têm que... e o caminho inverso. Né? Então, fica aquela tensão e aquela angústia, e acaba que esse descontrole emocional leva ao insucesso dessa prova. Então, acho que todo mundo conhece alguém que estava estudando para o vestibular e acabou descompensando, né? Gerou crise de ansiedade, depressão e acabou nem conseguindo fazer a prova no final. Me lembrou muito a busca do ser humano pela felicidade, né? Muitas pessoas estão ali naquela busca desenfreada da felicidade, como se, né, querendo o tempo todo alcançá-la, mas não a encontram nunca, porque a felicidade ela não está por aí. Né? Mas quando elas buscam a Deus, elas encontram felicidade. Né? A busca dos nossos alunos não é pela prova, por serem aprovados na prova. A busca deles aqui é pelo conhecimento. Isso. E a partir do momento que eles encontram conhecimento, que eles aprendem o conhecimento, que eles amam o conhecimento, eles vão fazer bem uma prova. Né? Então, é a questão de foco, é a questão de objetivo. Os nossos objetivos, eles não são iguais aos objetivos do mundo. Deus nos deu para o seu povo que é santo, escolhido, separado dele, objetivos diferentes. Nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, nós queremos que eles estejam preparados para todo e qualquer tipo de prova, de avaliação, de desafio que se coloque diante deles. Mas a nossa busca, o nosso foco não é por isso. O nosso foco é que eles aprendam, que eles amem o conhecimento, que eles saibam quem eles são, que eles saibam que eles têm um propósito, que eles têm um guia para todas as coisas, como o Fabi estava dizendo, né? O projeto de vida é fantástico, sou apaixonada pelo projeto de vida. Todas as escolas têm, tá, gente? Mas a maioria das escolas, pelo menos todas as que eu conheço, elas trabalham basicamente com teste vocacional, só baseado em carreira. Isso. Aqui a gente tem uma carga dupla dessa disciplina, porque a gente trabalha, como o Fabi disse, identidade, a gente trabalha propósito, a gente trabalha oportunidades de carreira, a gente trabalha as relações com a família, relação de respeito e honra, né, relação consigo mesmo, a questão do espelho muitas vezes, né, para as meninas, que é um grande desafio. Então todos esses assuntos são tocados e aí as pessoas perguntam assim,
Mas e aí, vocês trabalham inteligência emocional? É claro que a gente trabalha a Bíblia, gente, né? Nessa situação toda que a gente está vivendo das eleições, né? A gente tem o consolo, a esperança de, né, na nossa vida eterna com Deus, de termos o Rei perfeito, né, governando sobre todos nós. Temos o conforto de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, nós estamos constantemente trabalhando inteligência emocional da forma mais perfeita, porque nós não olhamos para os nossos alunos e dizemos, você pode, você consegue, mas a gente dizendo, vai, confia em Deus, olha para Ele, descansa nele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos capacita, né? E nele podemos todas as coisas. Então, a nossa forma de falar, a nossa forma de lidar, a nossa forma de interpretar as coisas à nossa volta é totalmente diferente. E a EcoPrime, ela já reflete isso, né, Fabi? E o ensino médio mais ainda. Quando a gente para pensar em ensino médio, a gente ficou, né, uma das perguntas que a gente fez, e eu com o Diego nessa fase agora, né, de 16 anos, ele quer ser jogador de futebol, então, né, esse tempo aí tá bem cortado, eu tô com o coraçãozinho pequeno. E eu fiquei pensando assim, poxa, 17 anos, né, de formação, de educação, que eu gostaria, quais seriam as últimas palavras que eu gostaria de dizer para ele, né? Essa pergunta, ela ficou martelando no meu coração e na minha mente. Quais são as últimas coisas que eu gostaria de dizer pro meu filho? Quais os últimos ensinamentos, né? E aí, de forma mais drástica, eu fiquei pensando assim, se eu estivesse numa cama de hospital, né? E o médico tivesse dito, ó, tá acabando, tem aí os teus últimos momentos, você despede da tua família, né? O que é que eu diria para eles? E essa pergunta, essa resposta, ela tem tudo a ver com aquilo que a gente tem... A gente encontrou de resposta, né? Exatamente. E se perguntando o que é importante, né? O que Deus nos diz que é importante. Então a gente entende que a educação básica, ela tem por objetivo, né, como educação, conduzir os nossos filhos a Deus, né? E todo o resto, ele é consequência. No caso do ensino médio, a gente nunca teve com tanta garra, com tanta gana, e convicção, né, Andressa? Com entendimento tão alinhado de que nós precisamos ensinar os nossos alunos a amar o conhecimento. Nós queremos entregar o conhecimento, nós entendemos isso. Entendemos que o conhecimento vem de Deus e leva para Deus, né? Nós queremos que eles aprendam matemática, não limitados àquilo que está sendo cobrado na prova, mas eles aprendam matemática, porque matemática é bom, porque foi feito por Deus, porque mostra a divindade e perfeição de Deus. A gente quer que eles aprendam história na sua totalidade, porque mostra os desígnios de Deus na história, e é incrível perceber cada movimento da história, aprender sobre as pessoas da história, né? Entender a linha do tempo histórica, entender como todas as coisas foram orquestradas por Deus. Como ele prepara todo o caminho, né, Andressa? Exatamente. Então, o nosso desejo é que os nossos alunos, eles aprendam e estejam prontos para todas as provas. E aí, nesse caminho, a gente tem projeto de vida, que a gente já falou, que é esse projeto que vai estar trabalhando, de forma geral, eles, em relação à identidade, propósito, carreira, relações familiares, né, e tudo mais. A gente vai ter também um tópico sobre cidadania, né, para que os nossos alunos, eles possam fazer diferença nesse mundo. A gente não está preparando eles para qualquer coisa. A Bíblia diz que filhos são como flechas na mão do guerreiro, né, e devem ser lançados para longe. A gente entende dessa forma. Os nossos filhos precisam estar prontos para serem lançados, para, né, trazer luz, para serem luz nesse mundo em trevas. Então, nós queremos trazer cidadania, trazer essa perspectiva de que eles têm voz, eles precisam estar envolvidos com política, com economia, eles precisam ser cientistas, né, fazer ciência, porque faz parte do ser cristão. É a diferença que Deus nos chama a fazer no mundo. Então, a gente está com esse foco, né, nessa produção de conhecimento. E a gente tem alguns projetos que fazem parte do ensino médio. A Fabinha andou estudando futurologia, e aí ela faz os cursos e eu aprendo com ela. Eu aprendo contigo, tu aprende comigo. Porque a gente precisa olhar para o futuro, né, Fabinha? Tem várias perspectivas do Fórum Econômico Mundial que dizem que a gente está vivendo já isso, né? Profissões que estão deixando de existir e novas profissões que estão surgindo, né? São profissões que estão substituindo por robôs, e a gente precisa olhar para isso. Saiu agora uma reportagem recentemente dizendo que nos próximos 10 anos várias profissões vão ser remodeladas e as pessoas vão precisar se remoldar ao mercado.
Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente está no final da educação básica, preparando os nossos filhos para o mercado de trabalho, para o sucesso profissional. E aí, Fabi, dizer? Exatamente. E é interessante que antes dessa pandemia, né, foi 2019 mais ou menos que eu participei de um evento e que havia uma projeção de crescimento do que a gente vê de mídias e negócios e profissões nessa área tecnológica, e as pessoas não acreditavam muito. Né? Eu sempre fui muito entusiasta da tecnologia, sempre acreditava que era possível fazer muitas coisas ali. Mas não basta só você acreditar, né? Você precisa fazer aquele trabalho de formiguinha. E eu achei interessante, Andressa, que nesse evento a gente conseguiu vislumbrar o que seriam os próximos 10, 15 anos. E uma das coisas que chamou minha atenção isso voltando ao tema globalização, que a humanidade precisa se preparar para resolver problemas em conjunto. E logo em seguida vem a pandemia, que foi um problema que toda a humanidade precisou se mobilizar para desenvolver uma solução para isso. Né? Se funcionava, se não funcionava, a gente não entra nesse mérito. Mas todo mundo precisou se mobilizar, inclusive as pessoas não acreditavam que uma solução poderia ter sido dada, então, no período curto de tempo. Mas o esforço era global. Então, a probabilidade de dar certo era muito grande. Então, o que a gente passaria a desenvolver em 10 anos, a gente desenvolveu em meses. Né? Então, eu acredito que esse período, né, foi de muito crescimento, e você vê como foi que um reviravolta. Então, a escola foi para o digital e todo mundo começou a mudar e ver na prática. Né? Então, a gente teve que sofrer mesmo na prática para entender, né, como isso funcionaria. E a gente caminhou os 10, 15 anos que eles estavam projetando, foi desenvolvido em 1 ano, em 2 anos, então tudo isso mudou. Então, dentro dessa perspectiva, as profissões estão sim se remodelando. Então, não é simplesmente hoje escolher um curso na universidade. Ele escolher o curso e ele saber o que as várias possibilidades que ele tem que fazer com esse curso. E até sair da caixinha, né? Porque você conversa com os alunos, eles ainda estão muito naquela tríade de administração, advocacia e medicina. Né? Então, assim, existe uma quantidade enorme de mercado de trabalho que não tem mão de obra, né? Enquanto medicina, tem gente dizendo que a nossa geração, a geração deles, no caso, né? Vai ser a primeira geração que vai ver médico desempregado. Da quantidade de universidades novas que se formaram, né? Que vai ter um momento que esse mercado vai ser saturado. Isso. E o que eles precisam saber é o que é que eles vão fazer com o conhecimento que eles têm e combinar essas habilidades. Porque qual era a mentalidade da gente antigamente? Eu vou fazer direito, vou me formar e vou estar no direito até morrer. Mas não é por aí o caminho. Eles, eu vou fazer direito, e o que é que eu vou fazer com direito? Então, a gente pode combinar direito com qualquer coisa. Eu posso ser especialista em direito escolar, eu posso ser especialista em direito de tecnologia. Então, tem muitas leis a serem criadas ainda dentro dessa perspectiva da tecnologia. A gente está engatinhando muito ainda. Eu vejo pessoas do direito fazendo várias outras coisas, está no marketing digital. Quer dizer que ele jogou fora o curso? Não, ele é uma pessoa licenciada, bacharel em Direito, que ele pega toda aquela expertise e é isso que a gente fala, pensar fora da caixa, né, Andressa? E faz combinações. Então, inclusive, é bem massa isso. Eles podem criar a própria profissão, a própria carreira, eles podem criar. Então, eu vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. É como se fosse essa era da customização mesmo das profissões. E isso é muito massa. Por quê? Eles entendem que eles podem mudar. Mudar, as pessoas levam muito pro lado negativo a questão de mudar, né? Mas não é mudar por mudar, é mudar porque você evoluiu. Com intencionalidade, exatamente, né? Porque você entende que você é um advogado que fala inglês e tem expertise em tecnologia. O que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta que eles vão ter que responder, e a gente está trazendo as várias possibilidades deles responderem a essas perguntas. Porque fica aquela coisa, eu vou fazer medicina. Eu sei que eles pensam, eles já falaram. Eu sei que eles pensam, eu vou ser médico. Aí fica assim, eu vou ser médico. E como se a cabeça ali, como se fosse uma sentença. Você é médico, você é advogado, você é isso, você é aquilo outro. Né? Então, inclusive, as famílias precisam entender como é que está esse mercado. Como é que está a cabeça do futuro, né, em relação a isso. Que a gente tem, o que é que acontece? A gente é livre para a gente fazer várias coisas. Então, ao longo do tempo, foram se
o conhecimento, né, Andressa, foi sendo partido, especializado, de tal forma que desintegrou tudo, que a gente se perdeu. A gente só pensa aquela parte, quando tem um todo que Deus quer revelar pra gente. E Ele tem muita coisa para revelar pra gente, né, pra glória de Deus. Então eles ficam muitas vezes assim, eu não sei o que é que eu vou escolher tal. O ponto de partida é pensar, você vai fazer tudo para a glória de Deus. Ponto. Isso daí é fato. Você sabe que vai ser para a glória de Deus. Isso é muito bom. Então você vai voltar um pouquinho. Você sabe que o fim é esse sempre. Então, se eu fizer isso, eu vou estar glorificando a Deus com a minha vida? Com tudo que eu tenho, com excelência, com meu esforço? Essa é a pergunta. Então, essas perguntas são norteadoras para eles escolherem, mas não só escolhendo um curso, não. Esse curso ele é uma ferramenta, que é isso? Uma ferramenta para que eu lá na frente possa fazer isso. Eu vou começar a minha carreira, sei lá, vou advogar, vou trabalhar muito, mas quando chegar aqui, eu vou parar, eu vou escolher o meu marido, eu vou ser mãe. Ponto. Vou passar esse tempo, que é muito curto, né, Andressa? A infância, sim, lá com meu filho, né? Que é super possível. Então, é esse equilíbrio que eles vão aprendendo, que a vida não acaba ali. E o próprio Deus, ele vai colocando na vida da gente habilidades e experiências que a gente nem imagina. Poxa, eu vou fazer isso, mas pra quê? E aí ele vai e coloca todas as ferramentas ali, pronto. Você tem tudo isso e eu quero que você junte pra minha glória. Porque é sempre a glória de Deus. Então não é simplesmente, eu vou escolher esse curso porque ganha mais dinheiro. Infelizmente, essa é a mentalidade ainda, né? Quando na verdade, quando você escolhe primeiro fazer as coisas pra glória de Deus, literalmente, todas as coisas elas são acrescentadas. Isso. Todas elas são acrescentadas. Quando você faz uma coisa com paixão e com gana, e você é o melhor naquilo que você faz, né? Não há limites para o sucesso, para a rentabilidade, né? Exatamente. Financeira nesse sentido. Quantas pessoas você conhece em profissões que aparentemente as pessoas dizem, mas você vai fazer isso, né? E tem condição de ter altos salários, né? Isso. Então, eu acho que o caminho é esse. E a gente faz esse trabalho com os alunos, né? De planejamento de vida, né? Faz parte desse trabalho, do projeto de vida. E quando a gente vai estudar futuro, né? Dentro dessa perspectiva, esses dias a gente estava numa dessas lojas, Renner e Riachuelo. E aí chegamos lá no caixa, a mulher disse, você não quer comprar naquela caixa, não? E aí tinha lá, né, a caixinha, que aí você mesmo passa a roupa e você mesmo passa o cartão. E eu, olha, essas pessoas aqui daqui a pouco não vão estar mais aqui, vai ser só essas caixinhas. Ela por que tu acha que colocou aqui, né, essa caixa? Tá preparando para fazer a mudança. E assim, muitas profissões estão sendo mudadas, né, estão sendo substituídas por robô, piloto de avião, anestesista, e tem algumas perspectivas, algumas funções do advogado também vão ser substituídas. Então, mas tudo isso, né, para dizer que a gente tem algumas competências humanas que não vão jamais serão substituídas, né? Que é essa questão do ser humano, do acolher, né, da comunicação às vezes persuasiva, daquela que alcança ali os gatilhos emocionais, né? Então, pensando nessa perspectiva, a gente trouxe um projeto Comunicar, que é um projeto de comunicação para o nosso ensino médio. E ele alcança todos os nossos alunos. A gente entende que a comunicação hoje ela é essencial dentro de qualquer perspectiva na vida de um ser humano, né? Seja na relação com os pais deles agora, seja na relação com o namorado, namorada, esposo, esposa, com os seus colegas de turma, com seus colegas de trabalho, com os seus chefes, numa apresentação para que você possa falar sobre alguma ideia, né? De repente você teve uma ideia massa, você quer apresentar ali para a equipe ou apresentar para o seu chefe. A comunicação, a forma como você se comunica é essencial para que você consiga vender a sua ideia, né? Para que você consiga comunicar aquilo que você quer comunicar. E por isso, a gente iniciamos aí com o projeto Comunicar. E o que é esse projeto, Fabi? Explica um pouquinho. A premissa desse projeto não basta ser um profissional bom. Você tem que comunicar que você é um profissional bom. A gente quer privar os nossos alunos, né, futuros profissionais, daquele pensamento. Mas fulaninho, na escola, ele tirava a menor nota e tá assim, bombando, não sei o quê. Eu sei muito mais do que ele. Tá, você sabe mais, mas você sabe comunicar como ele, o que você sabe fazer. Então, não basta ser bom, você tem que comunicar. Eu sempre falo, é que nem a galinha, né? Quando ela vai botar um ovo, ela cacareja, assim, faz o maior esparro. Então, é sobre cacarejar. Tem que saber cacarejar, né? Assim, de uma forma prática,
É isso, e aí a gente traz ferramentas, né? Porque a língua portuguesa, né, geralmente, tradicionalmente, eu pelo menos nunca estudei nisso, não sei se você estudou na escola ou até mesmo na faculdade, uma disciplina que você aprende a se comunicar, a escrever um discurso, a proferir aquele discurso, a como você projetar a sua voz, você conhecer a sua voz, você saber se colocar em público. E é interessante, Andressa, que o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. O primeiro é morrer e o segundo é falar em público. E de fato, as pessoas assim despertam várias sensações, assim, aquela coisa na barriga. Sente friozinho na barriga. Eu falo, assim, né? Quando eu tô vindo da escola, eu falo com uma certa frequência, a gente é chamado pra falar em igreja e tal. Isso. E eu falo, mas não tem uma vez que minha barriga não fique, né? Eu fico com friozinho na barriga. E é bom, né? Mas o massa, né, Andressa, que é isso que a gente aprende, é como a gente vai controlar. É como a Bíblia fala, tá com medo, mas vai com medo mesmo, vai com coragem. Né? Ser forte e corajoso. Medo todo mundo tem. Mas o que eu faço com aquele medo? E qual é o meu propósito? Qual a minha maior motivação para proferir aquilo, né? E na Bíblia a gente vê vários exemplos que Deus chama pessoas que dizem, mas eu não sei, Moisés mesmo, mas eu não sei falar. Ele, você vai a si mesmo e tá aí, tem uma pessoa que vai estar lhe ajudando, você vai. Nem que seja com alguém do seu lado, mas você vai. Então é isso, eles têm que enfrentar, né, Andressa? E o comunicar, ele traz ferramentas, né, de storytelling, que é uma ferramenta milenar, na verdade, que veio com toda essa roupagem de histórias, porque entendeu-se, e vocês vão concordar comigo, que a história, e organicamente, na verdade, né, naturalmente... Storytelling é contação de histórias, isso, né? Contação de histórias. Então, o cérebro da gente se identifica com o outro através de uma história, a gente se conecta. Então, várias ferramentas dentro dessa perspectiva, né? E culmina numa entrega de uma ideia, de um discurso que eles vão fazer, e inclusive com um propósito, ou seja, vai você proferir um discurso com um propósito específico. Não é simplesmente, você vai falar. Então ninguém vai falar por falar, né? Um profissional, ele precisa se preparar, ele precisa colocar começo, meio e fim e entender onde ele quer levar aquela audiência. Se eu quero oferecer os meus serviços, por exemplo, Andressa, vamos supor que eu sou, sei lá, eu sou uma dentista e tenho lá o meu perfil e tal. Obviamente tem todas as limitações dentro da ética, né, de cada profissão, e eu vou lá, exponho o meu trabalho e tal. Então, qual é o meu objetivo? Não, eu quero transformar as vidas das pessoas através do sorriso. Então, eu tenho um propósito, então toda a minha narrativa, toda a minha história vai me levar a esse objetivo de ajudar pessoas, né? E o que eu digo para eles muito é, toda profissão é uma resolução de problema. Então, se eu estou na educação, estou resolvendo o problema da educação. Se eu sou uma dentista, estou resolvendo o problema dentro das pessoas. Então, problemas é uma coisa que eu sempre falo para eles. Problema é bom. Porque o problema, sem problemas não tem história. Sem problemas a gente não tem discurso. Sem problemas a gente não tem carreira. Então o problema, ele é bom nesse sentido. Então a gente vai resolver com um propósito específico para a glória de Deus. Então dentro dessa ideia de fazer-o se comunicar, eles chegam na universidade, por exemplo, precisando apresentar seminário, defender um TCC. Então, o TCC você tem que defender em 15, 20 minutos. Quem ensina isso para eles? Ninguém nunca me ensinou. Então, você vai lá na Tora, ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca fez uma aula para apresentar slides, para você preparar slides, para você tanto reduzir aquela fala como expandir aquela fala. Porque o TCC é isso, né? Você escreve exaustivamente, então você escreve muito em detalhes. Tá? Agora você tem que escrever um artigo. Então, é um vai e volta. Tá? Do artigo você precisa escrever um resumo. Do resumo você tem que topicar. Então, tudo isso é uma habilidade dentro da comunicação. E é interessante que tudo que eles fazem, eles vão utilizar nessa comunicação, nesse propósito de vida deles. Então, seja lá o que eles escolham, vai estar lá aquela seleção, por exemplo, a gente estuda a língua portuguesa, gramática, literatura, a gente escreve, faz tudo. Mas tudo aquilo ali são ferramentas para essa comunicação. Então, não adianta eu saber escrever bem, eu escrever gramaticalmente impecável, se eu não tenho essa segurança de colocar esse discurso para frente. Então, a gente precisa prepará-los para, através das carreiras, que eu acho que essa é uma grande oportunidade do povo de Deus, de ser sal e luz por onde eles andarem, e fazendo o quê? Um trabalho com excelência, se comunicando com excelência e exalando isso. Né? Uma pessoa que chega para resolver problema da melhor forma possível, ser um pacificador, ser justo quando precisa ser justo, saber argumentar, com toda essa
esse manejo, né? Essa diplomacia e equilíbrio. Então, o Projeto Comunicar, ele vem trazendo essa perspectiva para os meninos, colocando muitos desafios, Andressa, porque as nossas culminâncias acabam em discursos. Então, eles precisam ser desafiados a enfrentar uma plateia e a proferir as ideias dele, né? O que está ali no coração deles naquele momento. Então, vão ter várias fases, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, preparando eles para isso. Então, eles vão chegar na universidade já muito bem aparelhados para essa comunicação, né? Inclusive, a conversar com o professor, se colocar, não ter medo, porque muitas vezes, dentro da sala de aula, um aluno ele tira a nota baixa porque ele tem vergonha de perguntar. Então, isso tem muito a ver com a comunicação. E quando o aluno ele é seguro, ele sabe elaborar uma pergunta que vai fazer com que ele entenda aquele assunto, ele vai ser um aluno que ele vai se diferenciar. Perfeito. Né? E a gente está tendo agora até o Prime Talks, né? Fala um pouquinho sobre isso, essa culminância do primeiro ano, né, do ensino médio. Isso, o Prime Talks, foi uma coisa que eu e a Andressa construímos juntos, a gente entendeu que a gente precisa ter um desafio, né, Andressa? Um produto, uma coisa prática, porque a fala, o discurso assim, em público, você só aprende fazendo. Então é como sua primeira live. Tem gente que fica com aquele frio na barriga e tal, mas quando faz o primeiro, nossa, eu consegui. Então, para fazer o segundo, aceitar o terceiro, e vira uma coisa muito orgânica, muito natural. Então, o primeiro desafio deles, eles vão fazer uma fala entre 3 e 5 minutos. Então, eles vão ter uma plateia, eles escolheram um assunto que eles se sentem confortáveis em falar, para facilitar esse primeiro desafio. E a partir daí, eles vão dar saltos assim, de discursos de 10, de 15, e a meta da gente é chegar até 20 minutos, né, que eles no final do médio eles vão ter um projeto de vida que eles vão levar com eles para acompanhar sempre, tá sempre voltando, e entendendo que o projeto de vida ele é sempre revisado, né, Andressa? Eles têm um caminho, não é engessado. Sim. E à medida que eles vão amadurecendo, eles vão entendendo o que eles vão tirar, o que atende o propósito deles, né, o que Deus tem falado com eles, e o que eles vão adicionar ali naquele projeto. Então, eles entendem ao longo do projeto de vida que eles vão precisar comunicar isso. Sim. Eles precisam comunicar. Se eles forem para a universidade lá fora, eles vão precisar escrever, né? Então, todas essas ferramentas de como argumentar, como explicar o porquê ele quer aquele curso, eles vão utilizar todas essas ferramentas. Inclusive, na hora da entrevista, então, eles vão ser capazes de escrever textos em inglês e participar de entrevistas, assim, como qualquer outro nativo, para concorrer a determinadas vagas. Então, trazer a comunicação dessa forma para eles, com certeza, assim, vai ser um diferencial incrível. Então, eles vão poder aplicar para muitas universidades, né, que independe de condição financeira, porque tem muitos programas, né, Andressa, assim, incríveis, que já no ensino médio a gente consegue estar estimulando eles a sonhar com isso, porque é uma realidade, né? Verdade, vamos falar sobre isso. E tu estava falando aí, eu estava lembrando da nossa missão, né? Formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. E é isso, né? Todo esse preparo e Projeto Comunicar, ele vem alinhado a essa missão, né? De formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. E falando em preparado para entrevistas, né? Me fala aí um pouquinho. A gente está com uma parceria incrível com o Christian Hall. É uma instituição que tem afiliada a ela hoje 6 universidades americanas. E como é que é isso, Fabi? Ela traz uma porta de entrada para os nossos alunos para essas universidades. E eles podem adiantar créditos já desde o 8º ao 9º ano. Já temos a primeira turma, né, Fabi? Isso. Nossos alunos de 8º, a partir do 8º ano ao ensino médio, eles estão cursando uma disciplina dessa universidade americana. Explica aí, Fabi. Exatamente. O Dual Credit ele é um programa que possibilita os alunos já nos anos finais e médio cursar disciplinas específicas. Então, é um leque enorme de disciplinas. E eles experimentam um pouquinho do que é essa universidade estrangeira, desenvolve essa habilidade da língua inglesa, é já um teste, né, que vai trazer inclusive essa tranquilidade para as famílias enviarem os alunos para as universidades. E o legal, Andressa, é que eles podem cursar 1 a 2 disciplinas por semestre e podem ir juntando esses créditos, e ao final do ensino médio eles vão ter praticamente um semestre da faculdade já cursado. E com a grande possibilidade, dependendo do desempenho dele,
de angariar bolsas de estudo, ou seja, ele pode, por exemplo, conseguir a universidade, sei lá, metade já, tudo pago, e continuar cursando, inclusive, daqui e na reta final, viajar para lá para concluir essa formação. Então, ele adianta e muito todo esse processo. Não adiantar por adiantar, não é só para ganhar, não é questão de ganhar tempo, é questão de você estar aqui com o pé no futuro, né? Obviamente, respeitando toda essa fase deles de ensino médio, né? Mas com esse gostinho já lá da universidade e fazendo com que eles experimentem dessa escolha no começo. Eu não quero a faculdade internacional, eu acho que eu não quero. Foi bom porque esses créditos são muito importantes para qualquer universidade, para o currículo deles. Então, assim, eles não perdem nada. Eles não perdem absolutamente nada. Porque fica lá no currículo deles, cursou tal curso, tem tantos créditos. E as universidades hoje em dia, elas, na verdade, todo o processo seletivo de universidades, de trabalho, eles trazem tudo isso, né, consideram tudo isso na hora de uma contratação, por exemplo. Sim. Então, assim, não perde nada. E o Dual Credit, ele traz essa possibilidade, né, Andressa? E a tranquilidade dos pais de terem universidades já pré-selecionadas. São universidades, todas as universidades cristãs, né? Alinhadas com aquilo que a gente já faz aqui. Exatamente. Cristocêntricas, coisa que é difícil até encontrar aqui no Brasil. Muito difícil. Né? Então a gente já tem essas universidades, esses ambientes, e eles têm, como o Fabi disse, né, essa possibilidade de conseguir bolsa, inclusive bolsa integral, tá, gente? Tiveram alunas que fizeram aqui no Brasil, que se destacaram e que foram convidadas, né, por algumas universidades para cursar lá com bolsa de 100%. E aqueles alunos que fazem pelo menos duas disciplinas em uma determinada universidade e tem uma aprovação, a nota acima de 8,5, eles têm direito já a $17 mil de bolsa por ano, né? Então tem algumas vantagens aí e é isso, né? O Christian Hall ele faz parte desse pacote de de formar os nossos alunos mesmo para as carreiras mais exigentes, né? Dando a eles acesso a universidades americanas, a boas universidades, universidades centradas em Deus, né? Centradas em Cristo, que vão estar oferecendo um excelente conhecimento. Inclusive uma delas, que é o LeTourneau, ela é uma universidade, você pode até procurar e a gente vai depois postar isso aí. Ela é a segunda universidade de tecnologia, né, nos Estados Unidos, perdendo só para o MIT, que é, né, bem conhecido. Então, são excelentes universidades, então são excelentes portas de entrada e oportunidades para os nossos alunos. Então a gente falou aqui do Christian Hall, a gente falou do Projeto Comunicar, vamos falar um pouquinho, eu não sei quanto vocês já sabem, mas houve a reforma do ensino médio e eu queria falar isso para a gente poder, né, ir fechando. E a gente tem alguns ajustes, né, algumas coisas que surgiram diferentes. Todo mundo, né, anteriormente faziam todas as matérias, então português e matemática com a mesma intensidade. Há uns anos atrás foi feita a reforma do ensino médio e está sendo aplicado a partir desse ano, né? Exatamente, entrou em vigor esse ano. Todas as escolas foram obrigadas a se moldar, né? Algumas fizeram, outras não, mas todas estão nesse caminho e o próprio Enem está sendo reformulado para essa nova conjuntura. E hoje a gente vai explicar o que é esse novo ensino médio, Fabi. O que é que entra nesse novo ensino médio? Isso, o novo ensino médio, ele preza pela área de escolha do aluno. Por exemplo, tem as disciplinas base, né, português, matemática, produção de texto, que todo mundo tem que cursar. E tem as específicas que funcionam meio como aquelas matérias isoladas que a gente fazia antigamente. Então, ele tem os caminhos de escolha e a partir desse caminho eles aprofundam nessas disciplinas equivalentes a essas áreas do conhecimento. Por exemplo, a gente tem a área de saúde, eles vão estudar ciências da natureza e matemática, e aí vão aprofundar mais nisso daí. Então a gente acaba direcionando e otimizando esse tempo para que eles mergulhem nesse conhecimento, né? E a gente entende que, apesar de que é desejo de Deus, né, que a gente o conheça completamente, mas a gente entende que Deus ele coloca algumas habilidades, né, sobressalentes, né? E existe uma limitação de tempo, né? Isso. É a combinação dessas duas coisas, né? Exatamente. E aí, dentro dessa perspectiva, posso falar já do novo Enem, para eles terem noção? Sim. Pronto, então o novo Enem, como é que ele vai funcionar? Ele vai meio que voltar àquela primeira e segunda fase, sendo que as duas fases são obrigatórias. Estou meio que trazendo o contexto da gente para o pessoal entender melhor.
E na primeira prova, eles vão fazer prova de língua portuguesa, matemática e produção de texto. E na segunda prova, eles vão escolher uma das áreas que eles vão se aprofundar ao longo do médio para fazer essa prova. E dentro dessa prova, eles vão ter muitas questões abertas, discursivas. Então, falamos de quê? De discurso, de comunicação. Então, se eu sou capaz de pensar discursivamente e falar, obviamente, eu vou ser capaz de escrever, de colocar o meu pensamento naquela pergunta aberta. Então, esse projeto Comunicar nunca fez tanto sentido, né, pra gente, e nós fomos até muito felizes, né? Até antes de saber, a gente entendeu, o Senhor direcionou para esse caminho. E interessante, né, que dentro dessas áreas, né, a prova de línguas, né, de língua inglesa, por exemplo, ela vai estar contemplada dentro da área de conhecimento que o aluno escolheu cursar. Por exemplo, na prova de biologia vai ter um texto lá de biologia em inglês, vamos supor que ele vai estar falando sobre células, sendo que tudo em inglês. E isso é muito massa, porque os nossos alunos, eles já têm esse muito mais além do bilinguismo, né, Andressa? Então, eles vão estar muito confortáveis para ler aquele texto em inglês, interpretar e responder satisfatoriamente, sem medo de ser feliz. Né? Então, o novo Enem, ele tem esse formato. Já saiu recentemente, né? Isso, aí saiu recentemente esse formato. Então, como a já gente... atrelado, desculpa, eu te interrompi. Isso, então... E a gente vai muito mais além, né? Então, muita coisa que o novo Enem vai pedir, a gente já faz, a gente já prioriza, a gente já preza aqui na Ecoprime. E tem sido muito... Vai ser, por isso que a gente diz, né, Andressa? É muito mais, é muito além. Então, eles vão estar preparados para fazer o Enem, para estudar fora. E dos questionamentos, Andressa, é a questão das escolhas dessas áreas, né? Que os pais ficam, não, mas como é que vai escolher? Porque já era difícil, né? São 4 áreas diferentes, né? Agora deixa eu só trazer uma perspectiva. Em relação a, por exemplo, como é que funciona isso na prática, a organização dessas disciplinas, né? Em relação aos anos. Aí, no caso, no primeiro ano, os alunos, eles cursam todas as matérias, né? A partir do segundo ano, eles vão começar a escolher as matérias de acordo com os itinerários formativos, Isso. que é o nome que se deu ao novo ensino médio, né? Do novo ensino médio. Então, os itinerários formativos são 4. Então, eles são 4 combinações diferentes de disciplinas, né? De áreas, no caso, profissionais. Isso. E aí, de acordo com a escolha dos alunos, a gente vai escolhendo. Por isso que é tão importante o projeto de vida, por exemplo. Isso. Né? Que vai ajudar, como o Fabi focou tanto no início, vai ajudar o aluno a fazer escolhas conscientes, de acordo com quem ele é, de acordo com seus talentos, de acordo com sua missão de vida, para que ele faça essa escolha, porque, felizmente ou infelizmente, ele vai precisar tomar essa decisão mais cedo agora, né? Isso não é invenção da Ecoprime, mas é algo, faz parte dessa reforma do ensino médio. Então, os alunos vão precisar escolher para fazer parte desse itinerário, e nesse itinerário eles vão ter as devidas disciplinas e os devidos aprofundamentos e preparações. Isso. E uma coisa que a gente que ficou faltando falar, Fabi, foi a questão da preparação, né? Tu finalizou essa parte? Sim. Que a gente ficou faltando falar foi a questão do projeto de tecnologia, que é um projeto incrível. Isso. E que vai preparar os nossos alunos para esse mercado digital, né? Existe um mercado trilionário hoje na área do digital, inclusive envolvendo o metaverso, que ainda é um mistério, né? De como vai ser. De como é que vai funcionar exatamente. Na verdade já está funcionando, mas algumas pessoas acham que só vai funcionar se ele for ligado, né, à rede de internet. Mas bem, já é um mercado que existe, já é um mercado que movimenta muito dinheiro. Inclusive nos Estados Unidos, na Europa, abriram vagas, 10 mil vagas para modelagem, que é para fazer profissionais para fazerem objetos para o metaverso. E dessas 10 mil vagas, só 180 foram preenchidas. Então, é um mercado que existe, é um mercado que não tem mão de obra. E é um mercado que paga altos salários. Então, os nossos alunos aqui do sexto e sétimo ano, esse ano, eles já trabalharam com modelagem, né? Muitos fizeram vários móveis, construíram todo um ambiente. E eles estão sendo preparados com toda essa parafernália tecnológica, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas, modelagem para o metaverso, programação, construção de aplicativos e games, construção de drone, pilotagem de drone. Então, todo esse conteúdo ele faz parte da nossa educação e está com os 2 pés dentro do nosso ensino médio, preparando os nossos alunos tecnicamente
para esse universo. Então a gente tá, né, os alunos vão sair daqui preparados e antes disso, né, preparados para entrarem no mercado de trabalho dentro dessas áreas, né, ainda estudando, né? Tem até uns projetos aí de startups que a gente vai divulgar depois, mas, né, já existe essa possibilidade de eles já saírem daqui preparados para o mercado. Isso, exatamente. E aí, respirando. É isso. São muitas coisas, né? Esse aqui é um resumo do resumo de tudo que a gente tem trabalhado, né, Andressa, para entregar o melhor para o ensino médio. Entrou aí, né? Tá, vocês estão no Instagram? Tem pergunta. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Se vocês tiverem pergunta, manda pra gente, né? E a gente vai estar respondendo. Foi um projeto, né, que foi feito assim a muitas mãos e durante 2 anos a gente pensou e pesquisou tudo para que ele fosse construído, não de acordo com o que todo mundo faz, mas de acordo com o que Deus nos chama a fazer, como tem sido aqui na escola nos últimos anos, né? A gente não tem olhado para fora, mas a gente tem olhado para o alto, né, para a Bíblia, para entender qual a vontade de Deus para nós. E dentro dessa perspectiva, o ensino médio surgiu e a gente continua, né? É uma continuação do bom trabalho, mas respondendo aquela pergunta, né? O que é que eu diria aos meus filhos no leito de morte, né? Ou nos últimos anos? Qual é a lição mais preciosa que eu daria para o meu filho? Eu não sei você, mas a lição mais preciosa que eu daria para o meu filho, a frase que eu diria para ele é: filho, ame ao Senhor de todo o teu coração. Não é um caminho mais excelente, né? E é essa mensagem que nós precisamos passar para os nossos filhos. Se eles aprenderem a amar a Deus, se eles conhecerem a Deus, eles vão crer, eles crendo, eles vão servir, vão amar. E fazendo dessa forma, né, eles terão sucesso, eles serão felizes. Não há outro caminho para a felicidade, não há outro caminho para o sucesso, né? O seu filho pode ser, né, excelente, talvez na área técnica, mas se o coração dele não estiver no lugar certo, né, vai haver insucesso e infelicidade. O único caminho para o sucesso é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é um caminho de excelência, é um caminho de conhecimento. E é isso tudo que nós queremos ofertar para os nossos alunos. Eles estarão prontos, não só para o Enem, mas para todos os desafios que estiverem à sua frente. Não porque eles são muito bons, né? Também porque eles têm todo o conhecimento, mas porque eles também servem ao Deus de todo o conhecimento. Né? Que Deus nos abençoe. Beijo, se Deus quiser. Até a próxima semana. Normalmente quinta-feira, às 7 horas.